Existe uma ideia que se espalhou muito rápido dentro do bodybuilding, a ideia de que peptídeo é um anabolizante moderno. Quanto mais essa frase foi repetida, mais gente começou a usar coisas que nem entendia. O problema é que quando uma pessoa usa algo sem entender o mecanismo, ela começa a depender de opinião, hype e promessa. E o mercado está cheio disso. Gente chamando qualquer substância de peptídeo, gente achando que todo peptídeo constrói músculo, gente dizendo que peptídeo é um esteroide melhorado, e gente usando sem nem saber o que está tentando modular dentro do próprio corpo. Então, essa aula existe para organizar a sua mente antes de qualquer protocolo, porque antes de falar de aplicação, você precisa entender o terreno. Peptídeos não surgiram dentro do fisiculturismo. O bodybuilder apenas incorporou essas moléculas depois que começou a perceber que algumas delas conseguiam modular sinais biológicos específicos. E aqui começa a diferença entre alguém que só copia o protocolo e alguém que realmente entende o que está fazendo. O corpo humano funciona por comunicação. Tudo no corpo é comunicação. Fome, sono, recuperação, inflamação, produção hormonal, saciedade, liberação de energia, construção muscular, tudo isso depende de sinais. O corpo inteiro é uma gigantesca rede de mensagens biológicas. E os peptídeos participam dessa comunicação. Peptídeos são pequenas sequências de aminoácidos. Aminoácidos são como letras. Quando essas letras se unem, formam palavras biológicas. Essas palavras enviam comandos para o organismo. Então, quando alguém fala peptídeo, não está falando automaticamente de hipertrofia. E isso é muito importante, porque hoje existe uma fantasia de que peptídeo é igual a crescimento muscular automático, e não é. Alguns peptídeos estão ligados à fome, outros a sono, outros à regeneração, outros à sinalização inflamatória, outros à sensibilidade à insulina, outros ao eixo hormonal. Ou seja, peptídeo não define a sua função, define a estrutura. Isso muda tudo. Agora vem uma das maiores confusões da internet. Peptídeos não são esteroides. Eu vou repetir, peptídeos não são esteroides. Esteroides possuem estrutura completamente diferente. Esteroides anabolizantes são derivados de hormônios lipídicos. Eles entram na célula e se ligam diretamente aos receptores androgênicos. Eles atuam de forma mais direta sobre síntese de proteína, retenção de nitrogênio e ambiente anabólico. Já muitos peptídeos funcionam como sinalizadores. Eu vou repetir. Peptídeos funcionam como sinalizadores. Eles não forçam necessariamente uma resposta. Muitos apenas estimulam caminhos biológicos já existentes, como a diferença entre invadir uma fábrica e obrigar as máquinas a produzirem, ou enviar um comando para que a própria fábrica aumente o ritmo. Uma coisa é imposição direta, outra coisa é modulação. E aqui entra outra palavra importante dessa formação, modular. Modular significa ajustar um sistema, não é simplesmente aumentar tudo. Esse é outro erro comum. Muita gente acha que a evolução biológica é mais hormônio, mais dose, mais estímulo, mais agressividade, só que o corpo trabalha muito mais por equilíbrio do que por exagero. Você pode aumentar um sinal e destruir outro. Pode melhorar uma via e piorar a recuperação. Pode estimular crescimento e aumentar a inflamação. Pode acelerar algo e desregular outra coisa. O organismo funciona como uma orquestra. E quem entende modulação entende isso. Por isso, muitos peptídeos não trabalham criando uma função nova. Eles trabalham alterando intensidade, frequência ou eficiência de sinais que já existem. Isso muda a forma como você olha para o bodybuilding moderno. Porque o fisiculturismo começou durante décadas, focado apenas em treino, comida e esteroides. Depois, o esporte começou a perceber que existem moléculas capazes de influenciar saciedade, controle glicêmico, GH, recuperação, sono, inflamação, sensibilidade metabólica, performance cognitiva e comportamento alimentar. Então, o bodybuilder começou a incorporar hormônios peptídicos, só que o mercado correu mais rápido que o entendimento. E isso criou uma geração que sabe nomes, mas não entende fisiologia. Sabe decorar protocolo, mas não entende mecanismo. Sabe repetir dose, mas não entende sinalização. E essa formação não é só para decorar nomes, é sobre aprender a pensar. Porque quando você entende mecanismo, você para de ser refém de tendência. Você começa a olhar qualquer substância e perguntar o que ela está tentando modular, o que ela está tentando sinalizar. Esse é o pensamento correto. Não é isso dá resultado, é qual via isso altera. Porque resultado sem entendimento cria dependência. E dependência intelectual é perigosa. Principalmente no esporte. Agora, presta atenção nisso. O futuro do bodybuilder não será apenas sobre construir mais músculos, será sobre controlar sinais biológicos com mais precisão. Controle de fome, controle de recuperação, controle inflamatório, controle de energia, controle metabólico, controle de comportamento. O esporte está entrando numa era de modulação. E quem não entender fisiologia vai ficar preso em narrativa de internet. Enquanto isso, quem entende mecanismo começa a enxergar o corpo de outra forma. Não como uma máquina de exageros, mas como um sistema inteligente de comunicação biológica. E é exatamente daqui que nossa formação começa.
Não pelo protocolo, não pela dose, não pelo hype, mas pelo entendimento. Porque antes de tentar modificar o corpo, você precisa aprender a interpretar os sinais